O restaurante estava cheio naquela noite. Não cheio de forma agradável, mas daquele tipo de lotação que pressiona cada funcionário, acelera os pedidos e deixa o clima sempre a um passo do erro. As mesas ocupadas quase sem espaço entre si, o bar com clientes esperando em pé, garçons passando apressados com bandejas equilibradas no limite, e o som constante de conversas se misturando ao tilintar de talheres e copos. Era sexta-feira, o pior dia para qualquer gerente perder o controle. Marcelo caminhava pelo salão com passos firmes, a postura rígida, o maxilar travado. Ele gostava de ser visto. Gostava que os clientes soubessem quem mandava ali. Sempre de camisa social escura, mangas dobradas na medida certa, relógio à mostra, olhar atento a qualquer detalhe que pudesse comprometer o que ele repetia em todas as reuniões. Experiência premium. Para Marcelo, aquele restaurante não vendia apenas comida, vendia status. E status, na cabeça dele, precisava ser protegido. Foi quando a porta de vidro se abriu novamente. Um homem entrou com passos contidos, segurando a porta para não bater. Vestia uma jaqueta simples, escura, marcada por pequenas gotas de chuva. Nas costas, uma mochila térmica quadrada, já um pouco desgastada pelo uso diário. No rosto, nenhuma pressa exagerada, nenhum olhar perdido. Apenas atenção. Ele parou logo após a entrada, sem avançar pelo salão. Observou o ambiente como alguém que tenta entender o fluxo do lugar antes de agir. Olhou para o balcão, depois para a cozinha visível ao fundo, separada apenas por uma parede de vidro. Na mão direita, o celular permanecia desbloqueado. Marcelo percebeu a presença quase imediatamente. Seu olhar travou no objeto que mais o incomodava, a mochila. Ele se aproximou com passos rápidos, antes mesmo que qualquer garçom pudesse abordar o recém-chegado. "Ei!", disse em voz alta o suficiente para ser ouvido por algumas mesas próximas. "Você aí!", o homem levantou os olhos. "Boa noite", respondeu com educação. "Eu só preciso falar com alguém da cozinha. É sobre um pedido que saiu." Marcelo não deixou terminar. "Aqui não é área de entrega", interrompeu, abrindo os braços em um gesto que misturava impaciência e autoridade. "Você não pode ficar parado na entrada desse jeito." Alguns clientes desviaram o olhar. Outros passaram a observar com curiosidade disfarçada. "Eu entendo", disse o homem sem alterar o tom. "Prometo que é rápido." O aplicativo pediu para resolver direto com o restaurante. Marcelo respirou fundo, como quem já tinha decidido a resposta antes mesmo de ouvir. "Não importa. Existe um padrão aqui." Ele apontou discretamente para o salão. E esse padrão não inclui entregadores circulando entre os clientes. A palavra entregadores saiu carregada de desprezo. O homem ajustou levemente a alça da mochila no ombro, como se tentasse parecer menor. "Se preferir, eu posso esperar ali fora", sugeriu. "Só preciso avisar o cliente para não prejudicar vocês." Marcelo inclinou a cabeça de lado, avaliando-o de cima a baixo. "Não", respondeu seco. "Você vai sair agora." O silêncio começou a se espalhar lentamente. Uma garçonete jovem, parada perto do caixa, congelou por um segundo. Um casal na mesa mais próxima diminuiu o tom da conversa. "Clientes pagam caro para estar aqui", continuou Marcelo, agora um pouco mais alto. "E não pagam para ver alguém com mochila de entrega no meio do salão." O homem abriu a boca para responder, mas desistiu. A humilhação já estava clara demais para precisar de palavras. Ele assentiu levemente, respirou fundo e se virou em direção à porta. Era para ter acabado ali, mas Marcelo sentiu algo perigoso, a sensação de que tinha plateia. "E aproveita para não voltar", acrescentou com um meio sorriso. "Esse restaurante não é lugar para qualquer um." A frase ecoou como um estalo. A garçonete abaixou o olhar. Um cliente pigarreou desconfortável. Outro fingiu mexer no celular. O homem parou com a mão na maçaneta. Ficou imóvel por alguns segundos. Quando se virou novamente, havia algo diferente em sua postura. Nada agressivo, nada descontrolado, apenas firmeza. "Posso fazer uma pergunta?", disse ele, olhando diretamente para Marcelo. "Faça lá fora", respondeu o gerente, cruzando os braços. "Quem te ensinou que respeito depende de roupa?" O salão ficou em silêncio absoluto por um breve instante. Marcelo soltou um riso curto, nervoso.
Segurança, chamou virando o rosto. Dá uma ajuda aqui. O segurança, um homem alto de expressão séria, se aproximou com cautela. Olhou primeiro para o entregador, depois para Marcelo. Hesitou por uma fração de segundo que quase ninguém percebeu. Não precisa, disse o homem da mochila, levantando a mão calmamente. Eu já estou indo. Ele abriu a porta, mas antes de sair, olhou mais uma vez para o salão. Não para Marcelo, para as pessoas sentadas à mesa, para os funcionários. Espero que vocês sejam tratados melhor do que eu fui, disse em voz baixa. E saiu. A porta se fechou. O som do restaurante voltou aos poucos. Conversas retomadas, talheres tocando pratos, garçons andando novamente. Mas algo havia mudado. Marcelo permaneceu parado por alguns segundos, olhando para a porta como se tivesse vencido uma disputa. Depois ajeitou a camisa, endireitou os ombros e voltou a caminhar pelo salão. Vamos manter o foco, pessoal, disse para a equipe. Sexta-feira cheia não é dia para bagunça. A garçonete assentiu em silêncio. O que Marcelo não percebeu foi que do lado de fora, o homem não demonstrava pressa. Ele colocou a mochila no chão, encostada na parede de vidro. Ficou ali, parado, observando o movimento do restaurante através da vitrine. Viu Marcelo circulando, viu os garçons, viu os clientes. E então pegou o celular. Abriu uma conversa específica. Digitou apenas algumas palavras. Já viu o suficiente. Dentro do restaurante, Marcelo sentiu o celular vibrar no bolso. Franziu a testa ao ver um número desconhecido. Atendeu com a voz firme, ainda confiante. Restaurante, Marcelo falando. Do outro lado, uma voz calma respondeu. Marcelo, boa noite. Aqui é da administração central. Precisamos falar com você agora. O coração dele acelerou levemente. Aconteceu alguma coisa? Houve uma pausa curta. Sim, sobre o atendimento desta noite. Marcelo olhou em volta instintivamente. Se for sobre o tempo de espera, já estamos resolvendo... Não é sobre espera, interrompeu a voz. É sobre postura. Marcelo sentiu um frio no estômago. Do que exatamente estamos falando? Do homem que você acabou de colocar para fora. Marcelo respirou fundo. Um entregador estava fora do padrão da casa. Silêncio. Marcelo... A voz voltou mais lenta. Você sabe quem ele é? Não, respondeu já incomodado. E sinceramente, não vejo por que isso importa. A pausa agora foi maior. Importa porque ele é o fundador da rede. O mundo pareceu se contrair. Como é que é? Ele entrou propositalmente sem se identificar. Está avaliando as unidades pessoalmente. Marcelo sentiu as pernas fraquejarem. Ele ainda está aí? Está do lado de fora, observando. O telefone escorregou quase imperceptivelmente da mão de Marcelo. Ele desligou sem responder. O salão parecia distante agora. As vozes, abafadas, o cheiro da comida, enjoativo. Marcelo caminhou lentamente até a porta de vidro. Do outro lado, o homem permanecia parado, imóvel, com a mochila no chão. Marcelo respirou fundo, colocou a mão na maçaneta. Marcelo ficou parado diante da porta de vidro por alguns segundos. Do outro lado, o homem permanecia imóvel, encostado na parede, a mochila térmica no chão, exatamente no mesmo lugar. Não havia pressa, nem nervosismo, apenas observação. O gerente passou a mão pelo rosto, sentindo o suor frio escorrer pela têmpora. Abriu a porta. O som do restaurante escapou para a calçada por um instante, misturado ao barulho distante da rua. Senhor, Marcelo começou, forçando um sorriso que não se sustentava. Acho que houve um mal-entendido. O homem levantou os olhos lentamente. Teve mesmo, respondeu sem ironia. E não foi pequeno. Marcelo engoliu em seco. Podemos conversar lá dentro? Perguntou, gesticulando para o salão. Não é um bom lugar aqui fora. O homem olhou para dentro do restaurante. Observou as mesas, os clientes, os funcionários. Exatamente o mesmo público que havia presenciado a expulsão minutos antes. Agora é um ótimo lugar, respondeu. Foi aqui que você decidiu resolver as coisas. Marcelo hesitou, mas assentiu. O fundador pegou a mochila do chão, colocou-a novamente nas costas e entrou. O silêncio no salão foi imediato. Conversas cessaram quase ao mesmo tempo. Talheres pararam no ar. Olhares se voltaram automaticamente para os dois.
Marcelo caminhava meio passo atrás, como alguém que, sem perceber, havia perdido o comando da própria cena. Eles pararam próximos ao centro do salão. Pessoal, Marcelo tentou falar com a voz mais alta do que deveria. Tivemos um pequeno equívoco aqui. O homem ergueu a mão, interrompendo-o. Deixa que eu falo. A naturalidade com que ele assumiu o controle fez Marcelo recuar um passo sem perceber. Boa noite, disse o homem, olhando para os clientes. Desculpem interromper a refeição de vocês. Alguns assentiram em silêncio. Outros apenas observavam, curiosos. Meu nome é Eduardo, continuou. Sou o fundador desta rede de restaurantes. Um murmúrio correu pelo salão como uma onda baixa. A garçonete do caixa arregalou os olhos. O segurança endireitou a postura. Marcelo empalideceu. Hoje eu entrei aqui sem aviso, sem cargo, sem status. Eduardo tocou levemente a mochila. Entrei como alguém que este restaurante atende todos os dias, mas finge não enxergar. Ele fez uma pausa. E fui tratado exatamente como muitos são tratados quando acham que ninguém importante está olhando. Marcelo tentou dizer algo. Eu posso explicar, começou. O gerente expulsou o entregador do restaurante, sem saber quem ele era. Não, Eduardo respondeu firme, mas sem elevar o tom. Você já explicou tudo antes, com suas atitudes. O silêncio agora era pesado. Eduardo caminhou alguns passos pelo salão, devagar, observando os rostos. Este lugar foi criado com uma ideia simples, disse. Boa comida e respeito. Não só para quem paga caro na mesa, mas para qualquer pessoa que cruza essa porta. Ele parou e se virou para Marcelo. Você decidiu que respeito tinha uniforme. Marcelo abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Você decidiu que alguém valia menos por causa de uma mochila. Continuou Eduardo. E fez isso em público, achando que estava protegido pelo cargo. Eduardo então elevou um pouco a voz, o suficiente para alcançar todas as mesas. Agora eu vou perguntar algo para vocês, disse olhando para os clientes. Isso representa o que vocês esperam de um lugar como este? Alguns clientes balançaram a cabeça negativamente. Uma mulher murmurou um não. Outro homem cruzou os braços, claramente desconfortável. Marcelo sentiu o chão desaparecer sob os pés. Eduardo voltou-se novamente para ele. Marcelo, você está afastado da gerência a partir de agora. Um suspiro coletivo percorreu o salão. O senhor não pode fazer isso aqui, Marcelo tentou argumentar, com a voz trêmula. Existe um processo... Existe, interrompeu Eduardo. E ele começa quando alguém esquece que liderança não é poder, é responsabilidade. Marcelo olhou em volta, procurando apoio. Não encontrou. Segurança, disse Eduardo calmamente. Acompanhe o Marcelo até a área administrativa. Ele vai recolher as coisas pessoais. O mesmo segurança que antes havia sido chamado para expulsar o entregador, agora se aproximava do gerente. O contraste era absoluto. Marcelo passou pelas mesas sob o olhar silencioso dos clientes. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Quando ele desapareceu por uma porta lateral, Eduardo respirou fundo e se virou novamente para o salão. Peço desculpas pelo constrangimento, disse. Isso não deveria acontecer. E não vai continuar acontecendo. Ele fez um gesto em direção à equipe. Se alguém aqui já se sentiu desrespeitado por trabalhar, honestamente, isso muda hoje. A garçonete do caixa enxugou discretamente uma lágrima. Eduardo então olhou diretamente para a câmera imaginária do vídeo. O ponto perfeito para a retenção máxima. Se você já viveu ou presenciou uma situação assim, se inscreve agora no canal e comenta aqui embaixo de que cidade você está assistindo. Essas histórias acontecem em todo lugar e precisam ser contadas. Eduardo caminhou até o balcão. A partir de agora, disse, qualquer pessoa que entrar aqui será tratada com o mesmo respeito, independente de quem seja. Ele retirou a mochila das costas e a colocou atrás do balcão. Porque dignidade não é privilégio, é o mínimo. O som do restaurante começou a voltar lentamente. Conversas retomadas, mas agora em tom mais baixo, mais reflexivo. Eduardo permaneceu ali por alguns instantes, conversando com a equipe, ouvindo relatos rápidos, anotando mentalmente cada detalhe. Antes de sair, passou novamente pelo centro do salão. Obrigado pela paciência de vocês, disse aos clientes.
A refeição de hoje é por nossa conta. Alguns aplaudiram discretamente. Outros apenas assentiram, ainda impactados. Eduardo saiu pela mesma porta de vidro, mas desta vez ninguém desviou o olhar. Às vezes, a pessoa que você escolhe humilhar é exatamente quem pode revelar quem você realmente é. E o palco da injustiça costuma ser o mesmo da justiça. Se essa história te fez refletir, não deixa ela acabar aqui. Se inscreve no canal agora porque ainda existem muitas verdades escondidas atrás de cargos, uniformes e aparências. Curte o vídeo para que mais pessoas vejam histórias como essa. E comenta aqui embaixo, você já presenciou algo parecido? Às vezes, a maior injustiça acontece quando acham que ninguém importante está olhando. Mas alguém sempre está,